Boa noite a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, através do Departamento de Cultura e Eventos, realiza na noite de hoje palestra sobre o tema Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. Convido para tomar assento à mesa o nosso expositor, Dr. Luiz Fernando Cordeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Arles Gonçalves Júnior, eu vou presidir os trabalhos dessa noite. Eu quero, de antemão, em nome do Dr. Humberto Luiz Borges do Urso, agradecer o Dr. Luiz Fernando por ter aceitado o convite da OAB para proferir palestra nesta noite. O Dr. Luiz Fernando é advogado, mestrando pela UniFMU, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela USP, professor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, professor da ESA de São Paulo e autor de artigos jurídicos. Sem muito me alongar, a palavra é de Vossa Senhoria para proferir a palestra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a pessoa do Dr. Arles pelo convite, do Dr. Humberto também pelo convite, a Ordem dos Advogados do Brasil. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos. E vamos falar hoje sobre assédio moral no direito do trabalho, no ambiente do trabalho. Um tema realmente muito atual, que tem trazido aí muitas dúvidas e muitas complicações para o colega, para o estudante, para o jurista, no que tange a esse tema, não é? Então, eu peço licença ao presidente da mesa para me chegar aqui mais perto de vocês, para começarmos então a palestra, ok? Assim a gente fica mais próximo, né? O calor humano mais tranquilo, né? Bom, então como eu já havia falado para vocês, o tema ele merece um cuidado especial, porque ele tem sido aí a moda da Justiça do Trabalho. Muitos colegas têm pedido, pleiteado, no que tange ao assédio moral. Mas será que o assédio moral e o dano moral são a mesma coisa? Será que há diferenças? Não só diferenças de nomenclatura, mas do próprio Instituto, e no que tange também ao pedido. Não é? Acho que a palestra hoje aqui, nós tentaremos trazer a vocês algo prático no que tange ao dia a dia de vocês, trazendo soluções para o dia a dia de vocês. Como trabalhar com o assédio moral, o que é o assédio moral, da onde ele veio, quais os fundamentos. Seria muito simples nós chegarmos aqui e falar, olha, assédio moral é isso, você pede assim, faz assim, o procedimento é esse. Mas não é isso que os doutores buscam. Nós precisamos ter aqui os fundamentos legais, a origem, para entendermos, interpretarmos e para que nós consigamos utilizar melhor esse instituto. Ok? Então vamos utilizar aqui do Data Show. Feito essa introdução, da onde veio o assédio moral? Não é? E a nossa competência, a Justiça do Trabalho, ela é competente para julgar o assédio moral? O que acontece é o seguinte, nós, antes da emenda constitucional 45, nós tínhamos a competência para julgar. A redação do artigo 114 da Constituição Federal falava o seguinte, compete à Justiça do Trabalho conciliar, processar e julgar relação de emprego e outras controvérsias. Então, até o dia 8 de dezembro de 2004, era essa a redação que nós tínhamos do artigo 114 da Constituição Federal. E essas outras controvérsias, já entendíamos na Justiça do Trabalho, a jurisprudência já entendia, que nós éramos, sim, competentes, diante dessa redação de outras controvérsias, para julgar o dano moral. Então, nós já havíamos, antes
antes mesmo da nova redação, que traz agora expressamente a competência da Justiça do Trabalho no que tange ao dano moral, nós já antes da redação da Emenda Constitucional 45, já éramos competentes, desde que oriundos da relação de emprego. Temos que lembrar que emprego é espécie do gênero trabalho. E com a nova redação do artigo 114, nós conseguimos ampliar essa competência não só para a relação de emprego, mas agora para toda a relação de trabalho. Então nós temos hoje a competência da relação de trabalho. Já no inciso 1º do artigo 114, fala: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar relação de trabalho. Então nós temos aí não só o empregado, mas os autônomos, os eventuais, né? Nós temos o representante comercial, data vênia, né? Algumas divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Nós temos outros tipos de trabalhadores. E agora, com a redação, nós já não temos mais só a competência no que tange ao dano moral, né? E eu vou chegar ao assédio moral. Para a relação de emprego, nós temos agora a competência para toda a relação de trabalho. E a relação de trabalho, pela instrução normativa número 27 do TST, nós vamos seguir o procedimento e os ritos trabalhistas. Então, feito essas primeiras considerações de competência, nós temos, sim, competência para julgar dano moral. Ok? E olha só, até antes de entrarmos bem especificamente no assédio moral, nós podemos verificar que nós temos 3 tipos de dano. O dano material, o dano estético, né, oriundo de um entendimento que nasceu pelo STJ, e nós temos o dano moral e o assédio moral. Então, prosseguindo, já falei da competência para vocês, não é? Antes da Constituição de 88, nós já vimos a competência. Após a Constituição de 88, antes da Constituição de 88, nós não tínhamos a competência do dano moral. Tá? Então, retificando aqui, antes da Constituição de 88, não era da competência da Justiça do Trabalho julgar dano moral. Porque nós não tínhamos, antes da Constituição de 88, essa nomenclatura de outras controvérsias. Então, nós tínhamos, sim, na Constituição, somente competência para julgar relação de emprego, ponto. Após a Constituição de 88, nós tínhamos a competência para julgar relação de emprego e outras controvérsias, que já inclui o dano moral, e após a Emenda Constitucional 45, né, de 8 de dezembro de 2004, aí sim nós temos a competência para a relação de trabalho e o dano moral de toda a relação de trabalho. Então, veja, falando dessas responsabilidades, ou seja, desses danos que nós temos, que é o material, o estético e o moral, e nós vamos verificar que o assédio moral, ele é um tipo de dano moral, não é? Uma espécie do gênero. Nós temos aí as teorias de responsabilidade que vão nos dar os fundamentos para o profissional saber pleitear e saber conduzir todo o campo probatório quando pleitear o assédio moral. Então, se nós entendermos qual é o fundamento de responsabilidade que o Brasil adota, que a Justiça do Trabalho adota, nós podemos conduzir o campo probatório especificamente para o assédio moral. E fazermos uma prova muito mais abrangente, né? Nós restringirmos a prova realmente para o assédio moral, que é a grande dificuldade do profissional no que tange ao campo probatório do assédio moral, porque ele não entende, muitas das vezes, qual é os fundamentos no que tange à responsabilidade. Então, olha só, nós temos a teoria do risco integral, que essa não se aplica no Brasil. Não é? Em alguns países desenvolvidos, nós temos essa teoria, onde o Estado é o responsável, e ele primeiro indeniza, depois ele busca os responsáveis e cobra dos responsáveis
aí o dispêndio dessa indenização ao seu cidadão. Então, países desenvolvidos, alguns países adotam essa teoria do risco integral. Alguns doutrinadores pátrios entendem, por exemplo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, da PUC, ele entende que em alguns casos nós temos essa teoria do risco integral, no que tange, por exemplo, ao meio ambiente, né, danos ambientais, mas há uma grande briga doutrinária, né, divergência doutrinária no que tange a isso. O que é pacífico, que nós não adotamos, via de regra, essa teoria do risco integral. Seria ótimo, né? Mas chegaremos lá. Então, a teoria que realmente nós temos hoje no Brasil, que o Brasil adota, é a teoria do risco administrativo. A diferença da teoria do risco administrativo para a teoria do risco integral é que nesta aqui admitem-se as chamadas excludentes de responsabilidade. Então, na teoria do risco integral, nós não temos as excludentes de responsabilidade. O Estado, independentemente, houve o dano, ele vai e indeniza. Agora, aqui no Brasil, não. Há que se verificar as chamadas excludentes de responsabilidade. E nós veremos quais são as excludentes de responsabilidade nessa teoria do risco administrativo que o Brasil adota. Então, olha lá, nós temos a primeira, culpa exclusiva da vítima, ou seja, se a vítima foi quem originou o dano, ela não será indenizada, porque a culpa foi exclusiva dela. Então, no Brasil, se verifica isso. Nós temos a chamada culpa concorrente, ou seja, a vítima concorre para o resultado do dano, e nós temos os casos fortuitos e de força maior, eventos da natureza, por exemplo. Tá? Então, dentro ainda, né, da teoria do risco administrativo, que nós estamos estudando, que admitem essas excludentes de responsabilidade, nós temos dois tipos de responsabilidade. E é aqui que nós temos que entender e verificar qual que o Brasil adota no que tange ao direito do trabalho, para que nós possamos direcionar nosso campo probatório, direcionar as provas para o pleito do assédio moral. Então, olha só, a primeira responsabilidade seria a responsabilidade subjetiva. Então, qual seria a fórmula da responsabilidade subjetiva? Seria, olha lá, dano, mais culpa, mais nexo de causalidade, igual a responsabilidade, ou seja, igual a indenização. Então, nós teremos o dano, o evento danoso, o prejuízo, a culpa, aqui culpa em sentido lato, né, culpa em sentido estrito, mais o dolo, o nexo de causalidade, que é o liame, né, que liga o dano a um agente, que gerará a responsabilidade. Então, nós temos dois tipos dentro da teoria do risco administrativo. A primeira é a responsabilidade subjetiva. Nós temos também a responsabilidade objetiva. Então, dentro da responsabilidade objetiva, nós podemos verificar, pela fórmula ali, né, que nós não temos a culpa. Nós temos, sim, a necessidade de prova do dano, do nexo de causalidade, que aí sim, simplesmente, vai originar a responsabilidade. Então, a pergunta, né, aqui eu faço a primeira pergunta da noite, né, para vocês, para que vocês pensem. Ao final vamos discutir o tema, vou abrir as perguntas, né, para que vocês possam aí tirar as dúvidas. Mas, e aí? Qual é o tipo de responsabilidade? Já sabemos que nós temos a teoria do risco administrativo que é adotada pelo Brasil. Mas, qual tipo de responsabilidade que a Justiça do Trabalho adota? A subjetiva ou a objetiva? Eu coloquei aqui um conflito de antinomias reais de segundo grau. E vou explicar por quê. Porque é o seguinte, nós temos na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 28, o seguinte:
a necessidade, veja, estou falando de direito constitucional, no artigo 7º, a necessidade da culpa. Lá fala o seguinte, nós temos o seguro contra acidentes do trabalho, isentos da responsabilidade do empregador, quando esse incorrer em dolo ou culpa. Então, quando o artigo 7º da Constituição Federal diz que nós temos um seguro contra acidentes, esse seguro seria um seguro da autarquia federal, do INSS, fala que é a parte, além desse seguro, né, nós somos segurados como empregados, teríamos ainda direito a uma indenização quando o empregador agir com dolo ou culpa. Então veja que a Constituição Federal, ela adota qual tipo de responsabilidade? Responsabilidade subjetiva. Doutor, então não tenho o que falar. Se a própria Constituição adota a responsabilidade subjetiva, hierarquia das normas. Mas será que é bem assim? E será que é isso que a Justiça do Trabalho prega? Porque, olha só, nós temos aí sim a responsabilidade objetiva no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Então, a subjetiva no artigo 7º da Constituição. E a objetiva no artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002. Ficaria muito simples se nós simplesmente, né, analisarmos do ponto da hierarquia. A norma superior prevalece sobre a norma inferior. Né? Nós usaríamos aqui a pirâmide de Kelsen e solucionaríamos o problema, mas não é bem assim. Num conflito de antinomias, e essa tem sido a tendência hoje, nós temos que analisar vários pontos. Não mais só a pirâmide de Kelsen, onde a norma superior prevalece sobre a norma inferior. Nós temos aqui sim um conflito de antinomias, ou seja, duas normas aplicáveis ao mesmo caso concreto. Normas vigentes e aplicáveis ao mesmo caso concreto. Onde nós temos a Constituição, que prega a responsabilidade subjetiva, superior ao Código Civil, mas nós temos o Código Civil com uma norma posterior, ou seja, uma norma mais recente que a Constituição. Nós estamos falando do Código Civil de 2002 e a Constituição de 88. E ainda, para terminar, nós temos o Código Civil com uma norma mais especial do que a Constituição. Então, se fôssemos aqui num jogo de futebol, o placar seria 2-1. E aí? Qual prevalece? Nós temos, então, a Constituição acima do Código Civil, 1-0 para a Constituição. Mas nós temos, do outro lado, o Código Civil mais especial que a Constituição e uma norma mais recente. Ou seja, nós temos aqui um conflito. Nós temos um conflito de normas. E qual deve prevalecer? Sem contar que, na Justiça do Trabalho, o maior princípio que nós temos é o princípio protetor. O saudoso professor uruguaio, Américo Plá Rodrigues, né, na sua imortal obra, né, traduzida pela editora LTR, Princípios de Direito do Trabalho, ele já ensinava que o princípio protetor ele se divide em 3 subprincípios. E nós temos o princípio da norma mais favorável. Ou seja, num conflito entre 2 ou 3 normas, todas elas aplicáveis ao caso concreto, devemos aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Então veja, que norma seria mais favorável ao trabalhador? A da Constituição, que prega a responsabilidade subjetiva, com a necessidade de se provar dolo ou culpa, ou seja, ampliando o campo probatório, dificultando o campo probatório para o trabalhador, ou
a responsabilidade objetiva, onde independe de dolo ou culpa, devendo simplesmente se provar o dano e o nexo de causalidade. Então, hoje, né, nós temos verificado uma forte tendência majoritária na Justiça do Trabalho de que a responsabilidade no que tange a dano moral e, por consequência, assédio moral é a responsabilidade objetiva. Por ser uma norma mais especial, mais recente e por conta do princípio protetor, que é onde deve prevalecer a norma mais favorável. O que isso nos traz na prática, como advogados, né, que somos, e como também juristas, estudantes de direito, que estão aqui nesse recinto. O que acontece é que você não precisando provar o dolo ou a culpa, isso é realmente uma benesse ao trabalhador. Porque ao trabalhador há já uma dificuldade de se provar o que se alega na Justiça do Trabalho. E o artigo 818 da CLT diz, deve provar quem alega. Podemos até utilizar aqui o 333 do Código de Processo Civil também, que fala, ao fato constitutivo do autor, é ele que tem que provar. Então, há sim uma diferença muito grande quando nós entendemos isso, de que a responsabilidade, nesse caso, e nós devemos fundamentar e mostrar isso para o magistrado na nossa peça, devidamente fundamentado, não é? E o magistrado também deve fundamentar, né, sob pena de nulidade, está lá no artigo 93, inciso 9º e 10º da Constituição Federal. Nós devemos sim mostrar para o magistrado que aqui há a possibilidade e a tendência de uma responsabilidade objetiva. Você não precisa mais provar o dolo ou a culpa do empregador. Bastando, como está ali, provar o dano, ou seja, o prejuízo, o evento danoso, e o liame com o empregador, com o fato prejudicial. Ficando muito mais fácil, muito mais coeso, muito mais simples a prova no que tange ao assédio moral e ao dano moral, que é uma prova difícil. É uma prova muito difícil. Você provar que houve o dolo, que houve culpa, né, é muito difícil. Então aqui já conseguimos traçar uma meta para vocês. Claro que vocês devem fundamentar, e eu estou dando os subsídios para que vocês fundamentem isso nas peças de vocês e nos artigos que deverão aí produzir com certeza. Ok? Então, prosseguindo. Voltamos aí aos tipos de dano. Então vamos aí distinguir e, por exclusão, chegarmos ao nosso assédio moral. Então olha lá, o dano material, o professor Miguel Reale fala o seguinte, corresponde ao prejuízo no bem, que apresenta os caracteres de exterioridade, valoração pecuniária e correspondência a uma necessidade econômica. Ou seja, quando falamos em dano material, estamos falando de bens. Também não é o que buscamos aqui nessa noite, mas só para nós chegarmos até o assédio moral. O dano estético é uma evolução de interpretação advinda do STJ. E veja que é uma realidade, o dano estético hoje é uma realidade, tivemos alguns julgados já, a nível de TRT, e até a nível de TST, acho que, se não me engano, o primeiro julgado de dano estético veio da 5ª região, o TRT da Bahia, não é? E o TST já confirmou também a existência dessa nova modalidade de dano, que é o dano estético. Então, o que seria aí o dano estético, né, advindo do STJ? É uma alteração na estrutura do corpo que o deforma, causando desagrado e repulsa, não só para a vítima, mas também para quem observa. Eu até coloquei também uma observação que o STJ admite a acumulação entre o dano moral e o dano estético. E lembrando que o assédio moral, ele é uma espécie de dano moral
totalmente distinta que nós vamos chegar daqui a pouquinho. Então, nós vamos aí eliminando os tipos de dano até chegarmos o que nos interessa nessa noite. Bom, então chegamos. Dano moral e assédio moral. Então, olha lá, novamente, o professor Miguel Reale, definindo o dano moral, ele fala o seguinte: refere-se propriamente aos estados da alma, o sofrimento ou sensações dolorosas que afetam os valores íntimos da pessoa. Eu vou tomar a liberdade de, antes de comentar o conceito do professor Miguel Reale, já passar ao assédio moral e fazermos aí as devidas comparações. Então, assédio moral, ou mobbing, ou bullying, né, pela professora Sônia Mascaro. Ela fala o seguinte: é a sujeição insistente e prolongada do trabalhador pelo empregador, seus prepostos ou colegas, no curso da relação de trabalho, a condições que violam a integridade psíquica com o propósito de arruinar-lhe a dignidade humana. Então veja, hoje é muito comum, às vezes o profissional, ele pede dano moral, ele pede assédio moral, sem conseguir distinguir quando se trata de um e quando se trata de outro. Porque há requisitos para se caracterizar o assédio moral indispensáveis. E os prejuízos advindos do assédio moral são mais profundos que os danos advindos do dano moral. Então nós precisamos caracterizar aqui quais são os pressupostos, e a professora Sônia, ela fala muito bem a respeito do assédio moral. Pelo seu conceito, nós já vamos conseguir distinguir do dano moral. Olha só. Quando ela fala é a sujeição insistente e prolongada, nós encontramos aqui o primeiro ponto de diferença do dano moral. O dano moral, o fato que gera, como diz o professor Miguel Reale, um prejuízo no estado da alma, pode advir de um único fato. Não pode? De um único fato. Aconteceu um fato e aquilo trouxe prejuízos no meu estado da alma, nos meus sentimentos, na minha paz. Me trouxe sofrimento, dor, intranquilidade. De um único fato. Nós estamos falando do dano moral. Ao passo que o assédio moral, como a própria Sônia Mascaro diz, é a sujeição insistente e prolongada. Ou seja, ela não advém de um único fato. Ela deve ser continuada. Deve ser um fato atrás do outro. Deve haver uma repetição. Por isso que a indenização, e nós devemos fundamentar, né, temos que saber pedir. A gente acaba reclamando, né? Eu dou aula na Escola da Magistratura, é engraçado que lá a gente fala para os juízes, né? E eles mesmos nos dão esse feedback. E falam, olha, o advogado ele tem que saber pedir. O artigo 460 do Código de Processo Civil diz que é defeso ao juiz o quê? Dar o que não foi pedido, sob pena de ser uma sentença extra ou ultra petita. Então o advogado ele tem que saber pedir. Ele tem que saber fundamentar para pedir e para valorar o direito do seu cliente. Então aqui é o primeiro ponto onde eu demonstro que o assédio moral ele é muito mais cruel. Traz prejuízos bem maiores do que o próprio dano moral. O dano moral ele pode advir de um único fato. Ao passo que o assédio moral, ele é contínuo, repetitivo. Por isso deve ser bem mais valorado. Tudo bem? Então, continuando. Do trabalhador pelo empregador. Continuando no conceito da professora Sônia. Seus prepostos ou colegas. Então, quando fala seus prepostos ou colegas, nós estamos falando aqui do chamado
assédio moral vertical e assédio moral horizontal. Cabe nos dois casos. Nos dois casos. O que seria o assédio moral vertical? É aquele em que quem produz essa repetição de dano no que tange aos estados psíquicos do trabalhador é alguém que está numa hierarquia superior. Então nós chamamos de assédio moral vertical, porque vem de uma escala superior da hierarquia. Mas também pode ocorrer o chamado o quê? Assédio moral horizontal, onde colegas na mesma hierarquia que produzem aí os danos psíquicos e repetitivos ao trabalhador. Professor, mas olha só, que culpa tem a empresa se o colega que trabalha do lado vem e traz esses prejuízos ao trabalhador? Cabe à empresa manter um saudável ambiente de trabalho, chamado riscos da atividade. Então, cabe à empresa manter um ambiente saudável. Ou seja, o meio ambiente do trabalho deve ser saudável. E é um risco da atividade econômica da empresa, da qual ela não pode se furtar. Tudo bem? Claro. Professor, então, o colega faz, a empresa paga e a pessoa sai impune? Não. O que acontece é o seguinte, uma vez que o colega, né, que também é empregado da empresa, ou até propriamente um superior hierárquico, produz esses danos e a empresa tem que indenizar, claro que ela poderá depois o quê? Ser ressarcida através de uma ação em face do verdadeiro culpado. Não é? Então, mas quem tem a responsabilidade é a empresa. E aqui também uma dica muito importante. Muito importante. O entendimento majoritário na Justiça do Trabalho é que não cabe, tudo bem que nós tínhamos uma súmula a esse respeito e ela foi cancelada no que tange a nova competência da Justiça do Trabalho. Mas esse ainda é o entendimento de que não cabe denunciação da lide na Justiça do Trabalho. Principalmente no que tange a relação empregatícia. Nós tínhamos uma súmula que dizia exatamente isso. Não cabe denunciação da lide na Justiça do Trabalho. Ela foi cancelada. Mas ela foi cancelada devido às outras relações de trabalho com a nova competência da Justiça do Trabalho. Mas o entendimento do que tange a relação de emprego ainda é esse. Por quê? Porque iria ampliar o campo subjetivo da ação, ou seja, outras pessoas entrariam e isso prejudicaria a ação do trabalhador. Então, o advogado ele tem que estar muito bem preparado para mostrar para o juiz que, havendo uma ampliação subjetiva no processo, ou seja, se a empresa resolve denunciar a lide, o seu trabalhador ou o seu gerente, que realmente foi a pessoa que é responsável por esses prejuízos, só iria atrasar, só iria dificultar a tutela jurisdicional, no que tange ao pedido do trabalhador desses prejuízos de assédio moral. Então, prejudicaria o bom andamento e a rápida solução do processo. Tá? Esse é o entendimento majoritário. A empresa depois move uma ação autônoma contra esse trabalhador, né, esse empregado, que realmente foi o responsável pelos prejuízos causados. Tá bom? Então, olha lá. No curso da relação de trabalho, há condições que violam a integridade psíquica com o propósito de arruinar-lhe a dignidade humana. Quando fala em integridade psíquica, aqui também há a necessidade, no assédio moral, de se provar que houve prejuízos psíquicos. Porque acontece o seguinte, no dano moral, fica algo muito vago realmente. É bem subjetivo. Como se prova o sofrimento de alguém? Não é?
É difícil. Se provar objetivamente é difícil. Agora, o assédio moral, para que consigamos ter a devida valoração, e aqui também um outro ponto muito importante nessa noite, para que vocês possam pedir realmente uma indenização que venha atingir aí, trazer o Estado à quo, trazer uma penalidade à empresa, você precisa provar esse prejuízo psíquico. Como se prova esse prejuízo psíquico? Ora, com laudos técnicos de médicos, psicólogos, psiquiatras. Então, prudente, claro que o juiz, ele tem todo o poder, pelo artigo 765 na CLT, de designar as perícias técnicas que ele entender necessário para o julgamento, para o esclarecimento da ação. Mas é de bom tom que o trabalhador prove esse abalo psíquico, ou seja, que a sua integridade psíquica foi prejudicada. Então não é difícil nós provarmos se realmente houve, ele está num estado depressivo, síndrome do pânico, que um profissional ateste isso. Porque senão nós podemos deixar de caracterizar o assédio moral e cairmos no quê? No dano moral. Ai, professor, por que às vezes uma ação em que eu pedi o assédio moral, a indenização foi X e na outra foi 10X? Ora, exatamente por isso. Exatamente por isso. E é esse feedback que eu estou dando para vocês. O magistrado, ele simplesmente preside o processo. Cabe a nós, advogados, operadores do direito, provar, instruir o processo da forma que é necessário. E o que você precisa para provar o assédio moral e conseguir a devida valoração? Ora, você precisa provar que foi algo repetitivo, e que trouxe prejuízo à integridade psíquica. Com laudo, claro, o juiz pode pedir, deverá pedir, é uma perícia médica nessa pessoa, mas você sim deve já mostrar para o juiz que realmente sabe do que está falando. Sabe quais são os requisitos e os pressupostos para o assédio moral. Ok? Bom, nós temos ainda, dentro do gênero do dano moral, estamos falando do assédio, o dano moral coletivo. Será que a pessoa nós podemos ter aqui um assédio moral coletivo? Acredito que sim. Uma vez que o assédio moral seria uma espécie do gênero dano moral, e há já consagrado alguns exemplos que eu coloquei ali do dano moral coletivo, certamente um grupo de trabalhadores podem sim estar sofrendo assédio moral. Ou pela sua raça, pela sua condição social, pela sua preferência sexual, ou simplesmente pela sua capacidade de trabalho. Se é uma capacidade inferior, ou, pasmem, uma capacidade superior. Muitas vezes não é incomum aquela pessoa que vende, estamos falando de um time de vendedores, aquela pessoa que sempre bate a cota, sempre é a que mais vende, ser, sim, assediada, excluída por ser a que mais vende. Pode parecer estranho, mas sim, a inveja daquela pessoa que mais vende, ela sempre ganha os prêmios, ela sempre cobre cota, ela deve estar fazendo alguma coisa com o patrão, deve ter amizade com o patrão, tem algum jeitinho que a gente não sabe, e acabam excluindo essa pessoa. Não viajam com ela no mesmo carro, ninguém dorme com ela no mesmo quarto de hotel, ninguém toma café com ela no meio do expediente. E isso vai trazendo prejuízos, vai trazendo prejuízos ao estado psíquico dessa pessoa. Porque ninguém é Robinson Crusoe, todo mundo vive em sociedade, necessita desse convívio, de um bom ambiente de trabalho. E cabe à empresa verificar isso. A empresa não pode fechar os olhos para isso, fazer vista grossa. Ver que ninguém dorme com ele no quarto, todo mundo divide quarto.
Com ele não. Todo mundo divide o carro para as convenções da empresa. Com ele ninguém vai. Ele tem que ir com o carro dele sozinho, porque ninguém quer ir com ele. Né? Cabe à empresa, sim, manter o meio ambiente de trabalho saudável. Temos outros casos de assédio moral. Vou dar um outro exemplo, só para que possamos aqui vislumbrar, né? De uma pessoa que foi colocada para vigiar uma boia automática de caixa d'água. Né? Pasmem, a pessoa fica louca, não é? A boia automática, conforme enche a caixa d'água, começa... vocês dão risada, mas é verdade. Imagina você o dia inteiro olhando a boinha subir e descer. E é automática, né? Subir e descer. E aí passa lá o fiscal, se você piscar, advertência. Imagina, você tem que ficar ali de prontidão. A boia é automática, mas tem que ficar de prontidão. Não é? Então, são alguns exemplos de assédio moral. Então, veja, se eu falar aqui, numa convenção, você ganha o troféu abacaxi, na frente de todo mundo, tem que dançar lá a dança do siri, né? Na frente de todo mundo com abacaxi na cabeça. Será que nós estamos falando de assédio moral ou de dano moral? Foi uma vez só? Não foi repetitivo. Certamente houve um dano moral da sua imagem, seus direitos da personalidade. Não é? Quando falamos desses prejuízos, veja que o dano moral, ele é mais amplo, é mais genérico. Ele traz prejuízos aos direitos da personalidade. Ao nome, à honra, à imagem. Ao passo que, no assédio moral, ele é mais específico, ele traz o prejuízo psíquico. Tem que se provar prejuízo psíquico. Não basta um dissabor, não basta simplesmente um sofrimento, não basta uma intranquilidade, não basta. Isso seria dano moral. Para que haja a caracterização e você possa valorar e pedir a correta indenização, porque o assédio moral ele é muito mais cruel com o trabalhador, você tem que provar o prejuízo psíquico. Não basta o sofrimento é dano moral. E você tem que provar a repetição. Tem que ficar muito claro isso. Ok? Então, olha lá, exemplos, né, numa coletividade, como eu falei, né, um grupo de pessoas com uma certa preferência sexual, um grupo de pessoas com uma certa condição social, raça, religiosa. Então, pode sim, nós podemos temos vários exemplos. Olha lá, dano moral coletivo, injusta lesão de esfera moral, de uma dada comunidade ou de um determinado círculo de valores coletivos. Nós temos que respeitar as diferenças. Não é? E a empresa, sim, tem que manter esse respeito dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho. E podemos, sim, ter aí um assédio moral coletivo. Não obstante a doutrina ainda estar engatinhando neste aspecto. Né? Aí é um tema muito bom. Sei que tem alguns estudantes, alguns alunos meus aqui. Olha, é um tema muito bom para vocês pesquisarem, não é? E aí desenvolverem uma pesquisa científica no que tange ao assédio moral coletivo. Né? O dano moral coletivo está consagrado. Tem vários exemplos. Né? Olha lá, acidentes de trabalho, doenças profissionais, a lei de discriminação, lei 9.029 de 95, trabalho escravo, exploração de trabalho de crianças, etc. Não é? Olha lá, eu dei outros exemplos, demissões, exposição vexatória, revistas íntimas, privacidade no ambiente de trabalho, câmeras e e-mails. Então, há um campo muito grande, para que seja explorado ainda, né, desvendado ainda, do que tange o assédio moral coletivo. O dano moral coletivo, totalmente consagrado. Mas, data máxima vênia, não entendo, não vejo nenhum óbice para a caracterização do assédio moral coletivo. Tá? Outra coisa importante é a caracterização em todas as fases do contrato de trabalho. Quando eu falo em todas as fases, eu fiz a questão até de colocar ali a primeira, a fase do pré-contrato.
Veja que o dano moral, ele pode surgir, né, agora estou falando dentro do dano, ele pode surgir no pré-contrato, naquela fase de contratação, onde você vai fazer parte das entrevistas, onde você faz parte daquelas dinâmicas de grupo, exatamente, dinâmicas de grupo. Agora veja, se for um só fato, será que nós estamos falando de assédio moral ou dano moral? Dano moral. Agora, existem grandes empresas em que essas dinâmicas de grupo, esses processos seletivos se arrastam por meses. E será que essa pessoa, toda vez, ela vai passando, mas sofre prejuízos no seu estado psíquico, pela sua condição social, pela sua condição racial, não é? Pela sua preferência sexual? Nós poderíamos sim, veja que antes mesmo dela ser contratada. Independentemente dela ser contratada ou não, nós poderíamos estar pedindo o dano moral ou, se preencher os requisitos, o assédio moral. Sem ela ter entrado como empregada ou mesmo como uma trabalhadora, uma prestadora de serviços daquela empresa. E a Justiça do Trabalho é competente para julgar essa demanda. Competente. Salvo engano, o artigo 424 e seguintes do Código Civil fala do contrato preliminar e do pré-contrato. A jurisprudência já é clara, claro que a pessoa não vai ter os direitos oriundos da relação de emprego, porque para ter a relação de emprego caracterizada, há a necessidade dos requisitos do artigo 3º, ou seja, a necessidade de subordinação, de habitualidade, ou seja, ela tem que ter trabalhado, nem que algumas horas, alguns dias. Então, ela não tem esses direitos do vínculo empregatício. Mas ela pode sim ter o direito a ser ressarcida por prejuízos ou nos seus direitos da personalidade, com um dano moral, ou ainda mais gravemente, com um ressarcimento, uma indenização oriunda de um prejuízo do seu estado psíquico, por reiteradas condutas lesivas que ele sofreu. Ok? Aí dentro, né, da própria contratação, a pessoa pode sofrer também, né, na contratação, na execução do contrato, aí é muito tranquilo. Na rescisão, ela pode sofrer também, né, ela ficou ali, como posso dizer, ela fica ali exposta a uma averiguação, a um, entre aspas, procedimento de consultoria, de investigação, né, de furto, e ela fica, né, é muito comum acontecer, a pessoa fica ali exposta, ela vai à empresa, não faz nada, ela fica sentadinha no pátio, cumprindo o seu horário, das 8 às 18. Não é? E ali ela começa a sofrer prejuízos, né, cumprindo o seu aviso prévio, entre aspas, todo dia ela sofre prejuízos no seu estado psíquico. Passam os colegas e falam, ih, olha lá, ó, a pessoa que furtou, que roubou, que bateu, que fez, que aconteceu. E isso, ao passar dos dias, cumprindo o seu aviso prévio, pode trazer os prejuízos psíquicos nesse momento da rescisão. E outra coisa que eu quero alertar vocês, como eu alertei da pré-contratação, também da pós-contratação. Professor, mas como assim a pós-contratação? Ora, o aviso prévio, o entendimento é que ele integra o seu contrato de trabalho para todos os efeitos. Então, se a empresa rescinde o seu contrato de trabalho, indeniza o seu aviso prévio, e você vem sofrer dentro desse período em que você não está mais trabalhando, já até recebeu os seus haveres, mas você aí sofre esses prejuízos psíquicos oriundos da empresa, mesmo após, você sim pode pleiteá-los. Mesmo assim pode pleiteá-los. Como a empresa também pode, se for uma rua de mão dupla, né, uma avenida de mão dupla, se a pessoa também faz atos que prejudicam a empresa, pode ser revertido também por uma justa causa, porque o aviso prévio, ele
integra para todos os efeitos do contrato de trabalho. Então, precisamos lembrar que o pós-contrato de trabalho também podemos ter aqui o dano moral ou o assédio moral. Olha lá, o artigo 932, inciso 3º do Código Civil, diz que ao empregador cabe a responsabilidade pelos atos dos seus empregados, mais uma vez fundamentando a responsabilidade da empresa de manter um meio ambiente saudável. Ou seja, não importa se nós estamos falando de um assédio moral vertical ou horizontal. É a ela a responsável para manter um meio ambiente do trabalho saudável. Artigo 932, inciso 3º, e eu coloquei o artigo 2º da CLT, no que tange a teoria do risco da atividade da empresa. Reparação e indenização. Como eu já disse aqui, já estou finalizando, quando falamos de dano moral e assédio moral, e eu frisei bastante aqui, mas não custa frisar mais uma vez, que o assédio moral ele é mais cruel. Claro, tem um trabalho maior de se provar, tem requisitos distintos do dano moral. Ou seja, nós temos que provar a repetição, ao passo que no dano moral basta um único ato. E no dano moral, o prejuízo ele é mais subjetivo, é aquele sofrimento, aquela intranquilidade, ao passo que no assédio moral há a necessidade de se provar o abalo psíquico, realmente o prejuízo na integridade psíquica daquele trabalhador. Então, claro que a indenização do assédio moral, ela é muito maior. Ela é muito maior. E vou aproveitar aqui, ser ousado em dizer, data vênia, que na Justiça do Trabalho nós não estamos seguindo e possivelmente não seguiremos a tabela que o STJ publicou o ano passado. Esqueçam aquela tabela. Pelo menos, por enquanto, é o entendimento da Justiça do Trabalho de não seguir a tabela do STJ. Vocês souberam que o STJ fez uma tabelinha lá, dano moral, tal. Primeiro que ela nem fala de assédio moral, fala de dano moral. E eu já disse aqui para vocês que o assédio moral ele é muito mais intenso, com prejuízos mais incisivos. Tá? E claro que nós temos que, não adianta você pedir para o empregador, que é microempresa, uma pequena empresa, de pequeno porte, uma indenização que venha a fechar essa empresa. Porque essa empresa, ela cumpre uma função social. Então, a indenização, ela deve tentar ressarcir, trazer ao estado quo, ou seja, tem que ser uma valoração em que traga, sim, uma reparação ao trabalhador e não feche a empresa. Porque essa empresa ela cumpre, sim, uma função social. Tem que ser algo que ela consiga pagar. Nós temos que analisar a extensão do dano. Por isso a necessidade da prova desse prejuízo na integridade psíquica. Conforme o prejuízo na integridade psíquica desse trabalhador, é que nós podemos valorar essa indenização. Tudo bem? E por fim, também essa indenização, essa reparação, ela tem um cunho pedagógico para que a empresa não volte a manter ou a permitir que se mantenha esses tais atos que trarão prejuízos psíquicos aos trabalhadores. E no que tange à prescrição, nós, como eu estou falando de Código Civil, nós tínhamos a tabela de transição, não é? E o prazo de 3 anos do artigo 206. Mas, hoje, o entendimento tem sido cada vez mais majoritário, e já é majoritário hoje o entendimento que a prescrição ela é a trabalhista mesmo. Aqui está lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, ou no artigo 11º da própria Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT. 2 anos para entrar com a ação, retroagindo os 5. Surgiu toda uma dúvida, tem sido esse o entendimento majoritário,
exceto os fatos que aconteceram antes da emenda constitucional 45. Então, após a emenda constitucional 45, prescrição trabalhista. Os que aconteceram antes, aí sim tem se aplicado a tabela de transição, não é, do Código Civil. Bom, eu encerro por aqui, passo a palavra ao nosso presidente da banca, agradeço a atenção de vocês e permaneço, né, para as perguntas. Quero parabenizar o Dr. Luiz Fernando Cordeiro pela brilhante palestra, clara, precisa, didática. E antes de passar a palavra ao plenário para que as pessoas presentes possam fazer as perguntas, eu vou aproveitar e lhe entregar um mimo e um certificado que o Departamento de Cultura e Eventos lhe outorgará, registrando a sua palestra na noite de hoje. O teor do mimo é a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, agradece ao conferencista, Dr. Luiz Fernando Cordeiro, pela palestra Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. Proferida em 8 de 2 de 2010, assinam a placa Dr. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, e Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB São Paulo. Parabéns, Dr. Luiz Fernando. Agora nós passamos às perguntas e, ao final, ele retoma a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Muito bem. Quem desejar fazer alguma pergunta, eu peço que levante a mão e uma das funcionárias do Departamento de Cultura levará o microfone sem fio. Aí faremos a gravação da pergunta e depois da resposta do palestrante. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Aqui, ó, Tati, por favor. Boa noite, professor. Eu só não entendi. Seu nome, por favor? Meu nome é Mário. Pois não. Mário Braga. Eu sou estudante de Direito. Professor, eu não entendi a parte que o senhor falou sobre prescrição. A última parte. Bom, obrigado. Imagina. Quando nós falamos em dano moral, ele é um direito interdisciplinar. Não é só um direito civil, né, mas é um direito constitucional, que estava sendo regulado por norma infraconstitucional pelo Código Civil, no que tange às relações de trabalho. Nós tínhamos como competência, simplesmente, a relação de emprego, onde a competência para esse julgamento na relação de emprego, nós tínhamos a prescrição trabalhista. 2 anos após o contrato, retroagindo 5. Agora, como vieram essas novas competências, não só da relação de emprego, mas agora da relação de trabalho, que eram dirimidas pelo Código Civil, então nós teríamos que aplicar a prescrição para essas novas competências, a prescrição civilista, que está no artigo 206 do Código Civil, e também, como houve uma mudança, né, da codificação do Código 16 para o de 2002, há uma tabela de transição, salvo engano, o artigo 2035, 2038, em que deve ser aplicada dependendo do caso concreto. Muito bem. Satisfeito? Boa noite. Pois não. Eu sou Luísa, quintanista de Direito. Eu queria saber, o 932, inciso 3º, ele dá responsabilidade objetiva ou subjetiva? Boa pergunta. Ela vem falando, o capítulo no Código Civil, ele começa pelo artigo 927. E nós encontramos a responsabilidade objetiva no seu parágrafo único do 927. Então, por consequência lógica
e interpretação do Código Civil, ele trata, sim, de responsabilidade objetiva. Tá? Então, o 932, por vir após o 927, está dentro do mesmo capítulo das responsabilidades no Código Civil, trata, sim, da responsabilidade objetiva. Muito bem. Mais alguma questão? Pois não, doutor. Caro professor, obrigado pela palestra. Estou aqui no fundo. Muito obrigado, muito esclarecedora, né? Obrigado. Muito enriquecedora mesmo. Professor, eu tenho uma dúvida com relação ao poder diretivo da empresa. Seu nome, né? doutor, por favor. Desculpe, João Manuel, sou advogado. Com relação ao poder diretivo da empresa, né? Onde, quer dizer, até que ponto que a empresa exerce o direito dela de adequar o seu funcionário às regras da empresa, a busca pelo lucro, as normas do trabalho interno da corporação, e exatamente o abuso, que é o assédio moral, no caso, contra o trabalhador, né? Eu que o senhor falasse um pouquinho desse assunto, e só me permita, hoje tem um artigo no Estadão, exatamente uma empresa coreana que os funcionários resolveram fazer uma greve contra realmente as normas dessa empresa coreana, que é muito rígida. Eles realmente fizeram essa greve para mudar um pouco a situação. Então, hoje inclusive, saiu hoje no Estadão essa notícia. Eu recomendo aí a leitura do jornal aí sobre, eu não vou dizer o nome da empresa, que não sei se cabe, né? Tá ok? Obrigado, professor. Imagina. Agradeço pela pergunta. O que acontece é o seguinte, a empresa ela tem, sim, dentro do seu poder diretivo, o que nós chamamos de ius variandi. Né? Dentro desse ius variandi, o direito de variação, a empresa ela adequa a sua atividade econômica, às suas necessidades. Sim, ela tem esse direito de mudar certas condições de trabalho, né? Que nós chamamos de ius variandi. Porque a ela cabe os riscos da atividade econômica, por isso que ela tem esse direito de mudar e de adequar a sua necessidade, a sua atividade. Esse é um ponto. Todavia, nós temos o artigo 468 da CLT, que fala que qualquer alteração, não, o artigo 468, qualquer alteração no contrato de trabalho, ele tem que ser precedido de autorização expressa do trabalhador, e mesmo assim, ou seja, tem que ser a sua aquiescência, e mesmo assim não pode trazer prejuízos diretos e indiretos. Tá? Então, temos que tentar trabalhar aí, dentro do caso concreto, esses dois direitos. Ou seja, o direito do ius variandi, que é o direito de variação da empresa, e o direito também de não trazermos prejuízos diretos e indiretos aos trabalhadores. Tá? É realmente uma dificuldade do direito, mas que aí pode ter uma participação do sindicato, uma flexibilização para adequar aí as novas condições de trabalho. Tudo bem? Ok. Aqui? Pois não. Boa noite. Quero me unir aí às congratulações a respeito da sua palestra. Muito obrigado. Boa. E meu nome é José Maria, sou advogado também militante. E a pergunta é mais em termos práticos, na Justiça do Trabalho, mas no campo da prova. Como tem sido admitido ou vista a prova, as gravações de conversas para efeitos de prova nesse campo? Olha, o artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, ela fala o seguinte, proibida garantido a correspondência de dados, exceto os telefônicos com autorização judicial. Quando nós falamos disso, temos que tomar um certo cuidado com essa interpretação, porque não existe direito absoluto. Né? Então, isso ele é muito majoritário hoje, que não existe direitos absolutos. Então, se nós chegarmos à interpretação de que a gravação telefônica é a única que pode, mediante autorização, então as de dados, e-mails, não poderiam. Não é? Não, todas podem. O que não pode é uma interceptação, um terceiro, sem a ciência das partes. Então, se a conversa for gravada por um dos interlocutores, sem nenhum problema, não seria uma prova ilícita. O que não pode é um terceiro, ele interceptar essa conversa, porque aí, sem a aquiescência, sem o conhecimento, a ciência dos interlocutores. Então, você tem o direito de gravar sua própria conversa, sem nenhum problema, e fazer como prova. Isso seria uma prova lícita. Tá? Então, artigo 5º, 12º, cuidado com essa interpretação, porque nos levaria
a interpretação de que só a telefônica que poderia, mediante investigação criminal, e ainda só para investigação criminal, que não é verdade. Que não é verdade. Tá? Os interlocutores, mesmo sem o conhecimento de uma das partes? Sem nenhum problema. Nós temos exemplo clássico, o caso do mensalão do Arruda. Não é? A parte de lá não sabia, mas o que estava fazendo a gravação sabia. E é prova e está sendo utilizada tanto na parte administrativa, na parte legislativa, lá do legislativo, que está apurando o envolvimento dos vereadores lá, deputados, e também a questão criminal. É utilizado. Tá? Mais alguma questão? Pois não. Meu nome é Paula, eu sou estudante de Direito. Eu tenho uma dúvida com relação quanto ao agente. Desde que comprovado o assédio moral, se a questão da continuidade, quando existem vários agentes que dão continuidade nessa... Por exemplo, o funcionário é transferido e aí ele continua sofrendo assédio moral por uma questão anterior de outro local da mesma empresa. Quando você tem provas de diversos agentes, isso porque tem que ter continuidade, né? Você tem um ato isolado aqui, outro em outro setor de trabalho, mas por conta de um ocorrido na mesma empresa, mas num setor anterior, digamos. Olha, não interfere em nada, né? Ser vários agentes, né? E diferentes agentes que tragam o prejuízo. Então, a pessoa ela tem, né? Todos nós somos diferentes, né? E ainda mais num país como o nosso, né? Em que nós temos várias raças, várias culturas, várias crenças, e que essa pessoa continua sendo perseguida em outras filiais da mesma empresa, né? E por outros agentes. A empresa ela tem que manter o meio ambiente de trabalho sadio em todas as suas filiais. Então, isso não importa nada. Agora, aí nós teríamos uma agravante no que tange à indenização, porque a exposição vexatória é maior. Não é? Nós temos aí uma extensão maior do prejuízo. Então, poderia ser um ponto que você poderia trabalhar na sua reclamação. Tá? Mas ser agentes diferentes, isso não implica em nenhum prejuízo, pelo contrário. E com relação à prescrição, também tem um detalhe. A partir do momento que o funcionário ele sai da empresa, ele retroage 3 anos, ele tem direito... 5 anos. Tá. Se esse assédio moral durou... Ocorreu antes, aí... Está prescrito, ele perdeu a pretensão à reclamação. Porque o que acontece é o seguinte, nós não temos, não obstante nós não temos a Convenção Coletiva 158, que ela já foi uma vez ratificada no Brasil e denunciada na OIT, que previa aí um direito a uma estabilidade, né, que só pudesse ser demitido com alguns requisitos. Há a possibilidade da pessoa estar trabalhando e mover ação. Ela tem esse direito. Claro, mas o professor ela vai ser mandado embora... Claro, porque ela não tem estabilidade. Mas ela tem esse direito. Uma vez que ocorreu o fato, no outro dia, se socorrer do Poder Judiciário. Se ela continuou na empresa e passou dos 5 anos, né, o direito não socorre a quem dorme. Né? Ou seja, a prescrição é um instituto de segurança jurídica, para que também não fique apontada uma arma, né, para a empresa, entre aspas, ad eterno. Então, ela tem o direito de mover a ação mesmo trabalhando. Né? Agora, se ela vai ser mandada embora ou não, aí é uma condição da nossa sociedade, entendimento da nossa sociedade. Seria interessante se nós tivéssemos novamente ratificada, que é o que o nosso Congresso e o presidente Lula tenta aí, ratificar novamente a Convenção 58, que aí teríamos uma estabilidade maior do trabalhador, que só poderia ser mandado embora em casos de problemas financeiros, técnicos ou disciplinares. Tá? Tomando por base o artigo 165 da CLT. Tá aqui. Muito bem. Pois não? Boa noite, meu nome é Camila, Boa sou noite. advogada. E, continuando, a minha dúvida surgiu da pergunta dela. Se prescreveu, o assédio ocorreu já há 3, 4 anos, mas o dano permaneceu, porque aí
no caso, teria que provar o dano, não é? Então, tudo bem, às vezes até por questão de poucos meses prescreveu. E aí o dano, na verdade, ele permaneceu. A pessoa, o trabalhador saiu da empresa com um dano psíquico, mas o evento em si, vamos dizer, cessou, porque o empregador faleceu, enfim. Então, cessou. Mas o dano continuou. Aí, como ficaria nesse caso? A prescrição ela se conta a partir do evento danoso, não é? Agora, uma vez que é reiterado, é continuado, não é? Essa continuação dos atos que gerará o dano. Por isso a necessidade da prova do dano. Então, da prova do dano, que é o fato gerador que se inicia. A gente costuma contar a prescrição para trás, não é? Mas se nós estudarmos o Instituto da Prescrição, ela não retroage. Ela se inicia do fato gerador. Adiante. Aí você, do fato gerador, do dano efetivo, né, foi acontecendo os fatos reiterados, aí aconteceu o dano, o prejuízo psíquico. Aí sim, daquele fato gerador, eu tenho 5 anos para pleitear. Muito bem. Bom, boa noite. Meu nome é Débora, sou advogada. Eu já vi alguns julgados, professor, que fala da imediatidade. Eu gostaria que o senhor traçasse alguns comentários, né? Pelo que deu a entender nos julgados, que o trabalhador tem que imediatamente já pleitear dentro da Justiça do Trabalho, não sei se é isso, o assédio moral, né? Tem alguma coisa nesse sentido? A sua pergunta ela é bem pertinente, mas ela é voltada para a rescisão por justa causa. Então, o princípio da imediatidade é quando você pleiteia a rescisão por justa causa, mediante o assédio moral. Então, você está sofrendo o assédio moral, aí tem que ser imediato para você rescindir indiretamente pelo artigo 483 da CLT, que seria a justa causa do empregador. Agora, essa imediatidade é só para a rescisão indireta, ou seja, por justa causa do empregador. Isso. Se não for por esse motivo, se você foi despedido normalmente, não há necessidade, somente a prescrição, não há necessidade de ser algo imediato. Bem? Muito bem. Alguma pergunta a mais? Nenhuma? Então, eu vou passar a agradecer mais uma vez o doutor Luiz Fernando pela palestra. Fica desde já aqui o convite para, numa próxima data, o Departamento de Cultura e Eventos entrar em contato com o senhor para proferir uma nova palestra. Passo a palavra a Vossa Excelência para fazer as suas considerações finais, agradecimentos e após o encerramento. A palavra é sua, doutor. Mais uma vez agradeço, vejo aqui vários colegas, né? Uma satisfação estar aqui nessa casa e vejo alguns alunos aqui das faculdades que eu leciono. Quero agradecer a presença de todos, espero ter contribuído aí para o crescimento e profissional de vocês. Meus sinceros agradecimentos. Muito bem. Não tendo mais nenhuma consideração a ser feita, eu dou por encerrada a palestra. Uma boa noite a todos.